Oitavo dia com Maria no reino da divina vontade. A rainha do céu, no reino da divina vontade, teve o mandato de seu Criador para salvar o destino da humanidade. Em nome do Pai, quem me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Oração de preparação para a meditação. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos diante de ti para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os meus suspiros ardentes, mais ardentes, neste mês consagrado a ti, para a maior graça que me admita viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, me aceita como seu filho para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado por seus filhos. Portanto, Rainha soberana, a ti eu me confio, para que guie meus passos no reino da divina vontade, e agarrado à sua mão materna, tu guiarás todo o meu ser, para que eu possa fazer vida perene na vontade divina. Tu me farás como teu filho, e como minha mãe, dou-lhe a entrega da minha vontade, para que eu possa trocá-la com a vontade divina e assim poder permanecer seguro de não deixar o seu reino. Por isso peço-lhe que me ilumine, para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A alma, a mandatária divina. Aqui estou eu, Mãe Celestial. Sinto que não posso ficar sem minha querida mamãe. Meu pobre coração está inquieto, e então sinto-a em paz, quando estou em seu colo como um bebezinho, perto de seu coração, para ouvir suas lições. Sua doce voz suaviza todas as minhas amarguras, e minha vontade se entrega docilmente para dar lugar à divina vontade, pois ela me faz sentir seu doce império, sua vida, sua felicidade. Lição da Mãe Celestial. Meus queridos filhos, saiba que amo muito vocês. Confiem na sua mãe e assegurem-se de que vocês trarão a vitória sobre suas vontades próprias. Se vocês forem fiéis a mim, eu vou assumir todo o compromisso em vocês. Vou me fazer para vocês uma verdadeira mãe, como para Jesus eu sou. Portanto, ouçam o que eu fiz por vocês no Altíssimo. Tudo o que fiz foi me colocar no colo do Pai Celestial. Eu era pequena, ainda não nascida, mas a divina vontade na qual eu já possuía a vida tornou minhas visitas ao meu Criador acessíveis. Para mim, todas as portas, as ruas, todas estavam abertas, e eu não tinha medo delas. Somente a vontade humana põe medo, desconfiança, e faz as pobres criaturas ficarem longe daquele que as ama tanto e quer ser cercado por seus filhos e filhas. Então, se as criaturas estão com medo e não sabem ser como um filho para seu pai e criador, é um sinal de que a vontade divina não reina nelas. E, portanto, essas criaturas são torturadas e se tornam os mártires da vontade humana. Portanto, nunca façam as vossas vontades. Não queiram se torturar e se martirizar sofrendo sobre a escravidão de suas próprias vontades humanas, que é o mais horrível dos martírios, sem apoio e sem força do seu Criador. É ela sozinha. É aquilo que eu dizia, né? Ela está disposta a sofrer, né, até a condenação do inferno,
né, com o propósito ali de satisfazer a sua própria vontade. É uma loucura absurda. Ao passo que, pelo contrário, ela não tem uma gota de disposição para sofrer, né, nenhum tipo de renúncia, né, de insatisfação, de contrariedade, né, negando a sua vontade porque o que está, né, convicto a criatura na sua vontade humana, né, é fugir da dor e buscar o prazer. É fugir da dor e buscar o prazer. E vive nesse vício, nesse círculo vicioso de mentira, de sofrimento, de enganação, de frustração, de decepções, né? É uma teia cuja qual não se solta dela. Só aqui, ó, com esse auxílio que Nossa Senhora veio nos trazer, a vida na divina vontade, o romper com essa vontade soberba, né? E nojenta de uma vez por todas. O romper no sentido de satisfazer, né, suas ânsias, mas colocá-lo no lugar cuja qual, de onde não deveria ter saído jamais. Mas isso tudo para a maior glória de Deus, né, porque agora, mais do que nunca, com livre e espontânea vontade, entregamos ela a Deus, proporcionando ainda assim maior glória de Deus, né? Porque eu já não tenho dúvida, eu já tenho absoluta certeza de que a minha vontade sem Deus é, de fato, a chave do inferno, e para lá eu não quero ir. Não por medo do inferno, mas por temor de o perder, por reconhecer que é Ele a razão da minha vida, a razão do meu existir, e que nada nesse mundo, né, voltado a satisfazer a minha vontade humana, né, sobrepõe isso, nem de longe. Nem de longe. Portanto, é o que Nossa Senhora está dizendo. Nunca façam as vossas vontades humanas. Não queiram torturar e se martirizar sofrendo sobre a escravidão de suas próprias vontades humanas, que é o mais horrível dos martírios, sem apoio e sem força do seu Criador. É encontrar a cruz sem Ele. A cruz sem Jesus é aquilo que é dito, né? É maldição, é condenação. É estar com Ele na cruz. Então me escute. Eu me entreguei nos braços da divindade, muito mais eles esperando por mim e comemorando ao me ver. Eles me amavam tanto que na minha aparência eles derramavam outros mares de amor e santidade em minha alma. Nunca me lembro de tê-los deixado sem acrescentar outros presentes surpreendentes. E aí, diante de todas essas verdades que Nossa Senhora está nos trazendo, a importância de colocarmos nesse nada, né? Porque ao nos achegar a esses conhecimentos, diante de um grupo que já está, né, desenvolvendo esse conhecimento há mais tempo, eu não posso chegar e querer impor, né, a minha vida, a minha espiritualidade, as minhas devoções, né, julgando já saber tudo e em condições de instruir a todos. É uma soberba tal que fecha, né, paralisa a divina vontade de descer em nós, e de contrapartida aquele outro, né, aquele outro neutro, aquele vivendo aquela humildade das virtudes, né, onde sem nem ao menos tentar fazer de verdade, ela já diz que não consegue, que não pode, que não tem, né, o conhecimento para falar, que não tem a sabedoria, né, infusa, o conhecimento infuso, não tem nada. Né, e com isso acaba por pensar em desistir ou até mesmo fazer, né, julgando incapaz de viver essas verdades. Então é aqui tanto um quanto o outro transbordando de vontade humana, né? Um se achando inteligente demais e o outro se achando totalmente incapaz. Né? Tanto um quanto o outro precisa esvaziar-se de si mesmo, deixar o seu eu do lado de fora,
né, e vir entreter-se com Jesus, ser esse local de repouso, né, de repouso, de atenção, de amor da criatura para com o Criador. Até aquilo que foi dito, né? Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. É o que Nossa Senhora está dizendo aqui. Eles me amavam tanto que na minha aparência eles derramavam outros mares de amor e santidade em minha alma. Nunca me lembro de tê-los deixado sem acrescentar outros presentes surpreendentes, né? Que é o esvaziamento. Não encontrava ali a divina vontade uma oposição a ela, muito pelo contrário. Encontrava sim uma porta aberta, escancarada, né? Clamando: divina vontade, reina, reina na minha vontade, né? Vinde ser a minha própria vida. Então, enquanto eu estava em seus braços, eu orei pela humanidade, e muitas vezes com lágrimas e suspiros chorei por vocês, meus filhos todos, tão diferentes, né, nesse primeiro momento, das atitudes de Nossa Senhora. O que ela diz no primeiro volume, né? No primeiro dia, me vejo tão diferente de vós. A diferença que há entre eu e vós é que não são vós, né, conduzidos pela divina vontade de Deus, a divina vontade querida de Deus. Estão ainda em suas humanas vontades, né? Vontade permissiva de Deus. Permissão essa que sempre quando Deus tem de sair para vir em direção a essas criaturas, não é com outra coisa senão com a justiça, né? Para assim os pararem. Se não vem por amor, virá pela dor, né? Então, eu chorei por vossas vontades rebeldes, por seu triste destino, vendo vocês colocados na escuridão dela, e que faz vocês infelizes. Vê, meus filhos, infelizes me fez derramar lágrimas amargas ao ponto de banhar as mãos de meu Pai Celestial. Com meu choro, e a divindade tocada pelas minhas lágrimas continuou me dizendo: eu chorei por vossas vontades rebeldes, por seu triste destino, vendo vocês colocados na escuridão dela, e que faz vocês infelizes, né? E isso é inegável, né? Vê, meus filhos infelizes, me fez derramar lágrimas amargas ao ponto de banhar as mãos de meu Pai Celestial com o meu choro. E a divindade, tocada pelas minhas lágrimas, continuou e me disse, continuou me dizendo: nossa amada filha, seu amor nos liga, suas lágrimas amortecem o fogo da justiça divina que suas orações nos puxam para as criaturas, às quais não podemos resistir, portanto, damos-lhe o mandato para salvar o destino da raça humana. Você será nossa agente, né? Nossa agente secreta no meio deles. Nós confiamos suas almas a você. Você defenderá nossos direitos prejudicados por suas falhas. Você estará no meio entre eles e nós, para ajustar as partidas dos dois lados. Sentimos em você a força invencível da nossa vontade divina, que através de você reza e chora. Quem pode resistir a você? Suas orações são comandos, suas lágrimas reinam sobre o nosso ser divino. Portanto, avance em seu empreendimento. Então, assim, os grandes santos, mesmo da santidade, das virtudes, os santos de toda a história foram quem? Foram os que mais apegados a Nossa Senhora eram. Pois bem, né, Nossa Senhora com todos os seus, né, e esses seus a partir das inspirações, dos ensinamentos de Nossa Senhora, se uniam a ela, vem aqui, né, vem aqui, ó.
Nossa amada filha, seu amor nos liga, suas lágrimas amortecem o fogo da justiça divina, suas orações nos puxam para as criaturas, às quais não podemos resistir. Portanto, damos-lhes um mandato para salvar o destino da raça humana. Então, o que fez a igreja, até os dias de hoje, continuará fazendo sempre. É chamar os escolhidos de Deus. Ou seja, todos são, mas eles por si só é que se fazem mal, como o demônio, se tornam homens demônios, que vivem apenas para a terra, em adquirir riquezas imensas e governar a terra e deixar, um legado, uma prole, que vai dar continuidade ao trabalho dela. Deus passa longe, Deus não existe. O que reina, o que manda é o dinheiro que eles têm. E isso atiça a justiça de Deus. E aqui Deus está dizendo que Nossa Senhora, amortece, o fogo da justiça. E hoje, todo esse caminho que a igreja fez, todo o ensinamento dos santos doutores da igreja, foi para nos conduzir a essa realidade de agora, amadurecer a nossa fé, expandir o conhecimento, para hoje aderirmos a esse propósito divino, a esse fim último de Deus. E aí o que foi falado antes, aquela pessoa que se achega diante desses escritos, cheia de si mesmo, cheia de conhecimento, que se julga, que se acha um santo na terra, porque tem X de seguidores, porque onde vai, todo mundo vai atrás dela e a aclama, como uma pessoa espetacular. Diante aqui dessas verdades é preciso esvaziar, deixar tudo isso de lado, para se encher de Deus. E aí, a partir desse estar cheio de Deus, Deus é quem vai se servir daquele conhecimento que você adquiriu antes para favorecer a divina vontade, não o contrário. Deus é quem vai se servir do seu conhecimento para favorecer a Ele e não a engrandecer a pessoa. Nunca, jamais. O centro é Deus, o centro é a divina vontade. Mas aí, enfim, diante de toda uma realidade, uma estrutura, Deus diz, agora está se formando os meus filhos da divina vontade. Nossa Senhora está alcançando, o propósito de Deus. Ainda que com muita dificuldade, com muita resistência, está, caminhando a passos lentos, mas estão. Então, por conta de todos esses que haverão de vir, Deus mantém, Deus sustenta a terra. Deus acolhe, aceita as reparações de Nossa Senhora, a vida de Nossa Senhora, a vida divina, nela. E vai ajudando, vai correspondendo, derramando o orvalho benéfico, dispondo os corações. Aqui, quem dispõe, no caso aqui, nem é Deus, é Nossa Senhora com o seu amor. Não o seu próprio amor, mas o amor divino. Então, em outras palavras, continua sendo Deus. Só Deus salva antes que venha aqui, um protestante a questionar, mas é isso, é Deus, é Deus. Nossa Senhora não age à parte, mas é Deus que age por meio dela. Como diz aqui, nós confiamos suas almas a você. Deus confia as criaturas a Nossa Senhora. Você defenderá nossos direitos, prejudicados por suas falhas. Ela é quem corresponde. Ela recebeu o cedro real. Então ela, portadora de todo o conhecimento, tem liberdade para agir, porque o agir dela não é outro senão o agir de Deus. Você defenderá nossos direitos prejudicados por suas falhas. Então aqui, diante dessas verdades, desse conhecimento, todos nós defenderemos os direitos de Deus e não venho, com a minha sabedoria acrescentar algo. Não, já está tudo completo. Eu tenho que tirar e não acrescentar. Eu tenho que esvaziar de mim e me encher dessas verdades, desse conhecimento. Os direitos de Deus.
Você estará entre eles e nós, para ajustar as partidas dos dois lados. Sentimos em você a força invencível da nossa vontade divina, que através de você reza, chora. Quem pode resistir a você? E aí aqui aos que se voltam contra, atiçam a ira, a justiça de Deus. Porque ela não vem em nome dela própria, ela vem em nome de Deus. Então não é ela que é rejeitada, é Deus quem é rejeitado nela. E isso jamais. Porque o que Deus vem fazer em direção à criatura é salvá-la. E ela rejeita, é absurda a ofensa. Só que agora, diante dessas verdades, Deus diz, deixa eles. A igreja está lá, as pessoas estão aí, acolham o livro do céu e vivam esta verdade. E deixa eles para lá. Está em mãos, não se servem dessas verdades, não procuram a viver porque não querem, porque a rejeitam. Então agora eu pergunto para você que tem em mãos esses escritos, você acolhe ou você é mais um dos que rejeitam? Você acolhe ou é mais um que, isso aí é revelação particular, então não preciso dar tanta atenção? Quando a igreja estiver falando sobre esses escritos e o padre fulano, X, Y, Z, estiver divulgando, aí sim eu vou acreditar que realmente é tudo isso. Então a palavra de Deus não basta. Jesus dizer que é de suma importância não basta. O fulano de tal, o padre, o ciclano, o beltrano, a palavra dele é maior que a de Deus. Como diz, quem pode resistir a você? Suas orações são comandos, suas lágrimas reinam sobre o nosso ser divino. Nossa Senhora tem a posse de Deus, tem o cedro de comando. E diante dessa ordem que Deus deu a ela, disse que lhe foi encarregada, e com ela, com grande amor, se propôs a fazer. Ele vai dizer, portanto, avance em seu empreendimento. Sigamos em frente com aqui a verdade, a divulgação desses conhecimentos, e aqueles que não querem, que querem obstinadamente viver para a terra, deixa eles. Deixa eles seguir com a sua maldade, com a sua obstinação, e de vós segue adiante a corresponder o meu divino querer. Porque realmente até toda essa estrutura de desordem, Deus se serve dela. Porque há estes que oprimem os menos favorecidos, que vivem às custas das coisas do mundo, enriquecer-se nessa terra. Todos aqueles que são oprimidos, violentados e tudo mais, toda uma situação de pecado, de desordem, se tornam almas vítimas. Vítimas no sentido de que também reconhecerão que as coisas aqui nessa terra não vai. Não adianta eu querer, porque para mim não vai funcionar. Então eu vou me apegar a Deus, eu vou me voltar para Deus. Só Deus é a minha esperança. Só nele eu posso descansar. Eu desisto de fazer as coisas aqui. Claro, vai continuar numa ordem, trabalhando, buscando sustento, mas não está mais com o foco, o centro na terra. Então, de certa forma, todos estes que vivem às custas da terra, de se enriquecer, disso e daquilo, favorecem a glória de Deus. Se tornam, de certa forma, ministros de Deus. Homens demônios, como o próprio demônio, que são ministros da justiça de Deus, estes tantos por aí também se tornam flagelos de Deus na vida dos outros, a fim de os santificar, a fim de os divinizar, a fim de fazê-los voltar o olhar para Deus e ficar fixo nele, a reconhecer que sem ele nada somos e que temos de corresponder ao amor dele, não buscar tesouros nesta terra, mas a juntar no céu. E aí Deus se alegra, Como diz no trecho, bravo, bravo, finalmente encontrei quem me ama só, quem não está mais apegado à terra e que me busca de todo o coração, com toda a força, de todo o entendimento. Ainda que num primeiro momento seja de frustração com o mundo,
Mas, né, essa frustração é essa que nos leva a retornarmos, né, para o propósito e a finalidade a que fomos criados. E assim, dispor o coração a, quando se deparar com essas verdades aqui, né, se identificar com elas. Né, reconhecer que é assim, de fato, a finalidade a que fomos criados. O para quê de tudo. Né, não oferecendo resistência a ele, mas dócil a essas verdades. Né. Mas até esse ponto, quanta coisa, né? Quanta coisa. Portanto, caminhemos. E de fato vai chegar o momento que Deus vai dizer basta. E finalmente será separado, né? As ovelhas dos cabritos. E até no ápice desse basta, quantas se voltarão, né, para o lado certo? Quantas? Não precisava esperar chegar a tal ponto, mas para muitos é preciso, né? Até da própria igreja, né? Não precisa nem sair lá fora, dentro da própria igreja mesmo. Qual é a prioridade? Né? Vimos aí a campanha da fraternidade, vemos aí a preocupação em dar de comer ao pobre. Né? Jesus não precisa dar não, tem que dar de comer ao pobre. Como o relato outro dia, né, da freira que viveu não sei quanto tempo numa aldeia e não batizou ninguém. Né? Então é só que é o próximo que eu preciso, né, ser o próximo do meu irmão. Mas sem falar de Jesus, porque eu tenho que respeitar, né, a decisão, né, respeitar o outro. Né, é viver o amor, mas sem colocar Jesus. Né. Isso vindo de pessoa católica, né, uma freira, uma missionária. E assim tantas outras situações. A prioridade são as causas sociais, né? Uma igreja inclusiva, né? Até o que foi falado, o Papa que tivemos foi, né? Vontade, castigo de Deus para a humanidade, a fim mesmo até de que aqui podemos ler e estudar o livro do céu sem nenhuma perturbação. Né? E mais, né? Se assim fosse tão tradicional como os tradicionalistas querem, estaríamos participando da Santa Missa em latim, né? Não tínhamos os livros dos santos, não tínhamos Bíblia, não tínhamos nada. Né? Seríamos apenas espectadores. Né? E os menos cultos, né, assistir à missa rezando o texto, porque não teria outra coisa. Então, Deus sabe conduzir as coisas. Né? Aos olhos humanos parece caminhar para o precipício, mas aos olhos de Deus é, né, a libertação. Né? É uma ordem sobre as vestes de uma suposta desordem. Né? Desordem aos olhos humanos, mas para Deus que sabe de todas as coisas e pode resolver tudo, né, num piscar de olhos. Né? Quando ele dizer basta, bastou. Né? Chega e pronto. Então confiemos, né? Confiemos em Deus, esperemos nele. Assim como se deu na vida de Nossa Senhora. Né? Aos olhos humanos aqui, o que foi a vida dela. Mas aos olhos divinos foi, né, tudo ocasião para o seu triunfo. Né? Aquela que mais sofreu na face da terra é então a criatura mais cheia de graça. Né? É a criatura acabada, perfeita e acabada de Deus. Aquela que deu a satisfação a Deus por toda a humanidade. E ela que venha a nos instruir de modo a correspondermos assim como ela o fez com o dom, né, com o dom da divina vontade.
Então aqui agora, meus filhos e filhas, meu pequeno coração sentiu-se consumido pelo amor, pelos caminhos amorosos da fala divina. E com todo amor aceitei seu mandato, dizendo: Maior majestade, estou aqui, em seus braços. Dispõe de mim para o que você quiser, né? É isso, é abandonar-se em Deus, porque por mais não tão bom que seja o caminho que temos de passar, é o melhor, né, que Deus trilhou, né, visando os efeitos e o para quê, e não o porquê, né, como é dito que o porquê saiu da boca, né, de Satanás, veio do inferno, porquê. Não é porquê, é para quê, né, que falamos, e conhecendo o para quê, né, como Nossa Senhora disse, se 1000 vidas tivesse, 1000 vidas te daria. Eu também darei a vida, e se eu tivesse tantas vidas, olha só, é até o que ela vem a falar nesse momento. Eu também darei a vida, e se eu tivesse tantas vidas por quantas criaturas lá são, eu as disponibilizaria para elas, para trazê-las todas seguras em seus braços paternos, né? Que nem são 1000 vidas, são tantas quantas criaturas existem na Terra. A todas essas daria a ele, a fim de que todas estas criaturas se voltassem a ele, aos seus braços paternos, como disse. E sem saber, então, que eu tinha que ser a mãe do Verbo Divino, sentia em mim a dupla maternidade. Maternidade por Deus, defender seus justos direitos, e maternidade pelas criaturas, e colocá-las em segurança. Né? Tendo Jesus em seu ventre, estava lá com ele toda a criatura, né? Toda a humanidade. Como ela disse, dupla maternidade. Né? Maternidade por Deus, defensor, né? Defender seus justos direitos, e maternidade pelas criaturas, em colocá-las em segurança. Né? Estava então aos cuidados dela. Eu me senti como mãe de todos. A vontade divina que reinou em mim, que não pode fazer outras obras isoladas, trouxe-me Deus e todas as criaturas de todas as idades para dentro de mim. Não tem distinção, não tem separação, né? Não tem um melhor que o outro. É para todos. Né? Como foi falado, então ninguém mais vai para o inferno. A realidade que Deus criou, sim, né? Que ninguém fosse para o inferno, mas é por livre e espontânea vontade, né? Que a pessoa para lá se encaminha, que a alma para lá se encaminha. Mas da parte de Deus, tudo foi feito, tudo está pronto ao alcance da criatura, né? Como dizia no Evangelho, né, domingo. Não está longe, está dentro dos vossos corações, a fim de que possa alcançar e cumprir, né, o propósito de Deus. Mas em suas liberdades vão atrás de outras coisas, outros deuses, outros entretenimentos, né, diversões, paixões, vícios. A chave do inferno, né, a vontade humana. Então, no meu coração materno senti o meu Deus ofendido, né, pela incorrespondência das criaturas, que queria estar satisfeito e sentia as criaturas sob o império da justiça divina. Quantas lágrimas eu derramei, eu queria derrubar minhas lágrimas em cada coração, para fazer com que todos sentissem minha maternidade, todo o amor. Mas o que se dá é que se rejeita, né? Quer-se cura, milagres, sinais, satisfação do humano. Mas aqui, crescer nos conhecimentos dessas verdades e pô-la em prática é muito cansativo, né? É muito conteúdo, é isso e aquilo, e portanto não atrai olhares, né? Não desperta a vontade, porque aqui a vontade quer ficar no seu conforto, né? No seu prazer, né? E não se esforçar.
mas é a morte que nos trará a vida. Morrer para nós mesmos, para que Ele viva em nós. E isso não se dará sem o sacrifício. Sacrificar-nos a nós, sacrificar, o nosso Isaac, o nosso eu, a fim de que a divina vontade triunfa em nós. Como Nossa Senhora segue dizendo, eu chorei por você e por todos, meus filhos e filhas. Então me escute, tem pena das minhas lágrimas. Tire minhas lágrimas para amortecer suas paixões e fazer com que sua vontade perca a vida. Por favor, aceite meu mandato, isto é, que você sempre faça a vontade de seu Criador. Que a Nossa Senhora aceita servir-se de escada para que alcancemos a Deus, a divina vontade. E é impossível um coração permanecer insensível diante das lágrimas de nossa mãe, diante dessas verdades, diante desses escritos. A alma. Mãe Celestial, meu pobre coração não aguenta ouvir o quanto você me ama. Você me ama demais, até chorar por mim. Sinto suas lágrimas descerem ao meu coração e como tantas feridas elas me machucam e me fazem estender e me fazem entender o quanto você me ama. E quero unir minhas lágrimas às tuas e orar a ti chorando, que nunca me deixes sozinho, que me vigie em tudo, e se for preciso me acorde com palmadas de mãe. E eu como seu filho, como seu filhinho, farei tudo por você, para que o seu mandato seja bem-vindo e você possa me levar ao Pai Celestial em seus braços, como um ato consumado de seu mandato divino. Folha diária. Para me honrar, vocês me darão a vossa vontade, vossas dores, vossas lágrimas, vossas ansiedades, vossas dúvidas e medos, em minhas mãos maternas, para que eu, como sua mãe, guardo-as no meu coração materno, como promessas suas, e eu lhes darei a preciosa promessa da vontade divina. Diga, Senhora Rainha, eu me entrego inteiramente a ti, em tuas mãos me dou completamente. Minhas dores, lágrimas, sofrimentos, medos, ansiedades, desconfianças, tudo é em tuas mãos, como minha promessa de que sei que sem isso não poderei receber de Deus a vontade divina. Entrego tudo em suas mãos. E a jaculatória Mãe Celestial derrama suas lágrimas em minha alma, para que eu possa curar as feridas que a minha vontade fez em mim. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat. Até amanhã, no 9º dia com Maria no reino da divina vontade. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.